Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, Teclas Daniel na área, sabadão com notícias e informações do São Paulo. Amanhã domingo tem jogo, São Paulo enfrentar o Santos sem Neymar, jogo importantíssimo para o nosso tricolor tentar subir ainda mais na classificação do Campeonato Brasileiro. O São Paulo veio um pouquinho modificado para essa partida, vamos comentar um pouquinho com vocês. O Tapia está suspenso dessa partida pelo terceiro cartão amarelo e o Cedric Soares, olha só o que aconteceu, né? A gente comentou aqui da situação de saúde do Cedric, né? Teve dor de barriga na partida contra a LDU e tal, e foi mesmo assim escalado como titular, né? E fez uma partida bem ruim, bem fraca. E para vocês verem, o jogador ainda nem se recuperou e está cortado do jogo contra o Santos. Então, cara, para vocês verem que o jogador acho que nem deveria ter jogado a partida contra a LDU, né? Muito por conta do problema de saúde que o jogador estava. E mesmo assim, colocaram para jogo e agora o jogador não está à disposição, está fora do clássico contra o Santos, porque ainda não se recuperou, né? Mas enfim, são coisas do São Paulo. Vamos comentar um pouquinho sobre o Oscar, porque tinha muita informação surgindo de que ele poderia jogar, até trouxe para vocês a informação ontem aqui no canal, e de fato era o que estava sendo levado para a imprensa, né? Mas não vai jogar também, né? No São Paulo as coisas são assim hoje em dia, infelizmente, é muito disse-me-disse, notícias contraditórias, um portal fala uma coisa, daí o outro vai lá e desmente horas depois. Então, até hoje, na parte da tarde, estava sendo comentado que o Oscar seria relacionado, tinha grandes chances de ser relacionado, treinou 2 dias aí seguidos, sem sentir dores, estava tudo bem e não vai jogar, não vai estar relacionado amanhã, por quê? Né? Se o jogador está recuperado, não sente dor nenhuma, treinou nos últimos 2 dias, por qual motivo o São Paulo não levou o cara para estar pelo menos no banco de reservas? Então, para você ver que é muita coisa contraditória, mano. É muita notícia, é muita omissão por parte até da diretoria de São Paulo. Se o cara estava sendo cotado, não sente dor, por que você não leva então para o jogo? Então, dá uma sensação para nós que o jogador ele não está recuperado. Que é mentira, né? Então, tudo que acontece hoje no São Paulo é de desconfiar, mano. Infelizmente, rapaziada. Infelizmente, é o que se tornou o São Paulo hoje. Não tem transparência. O próprio Lucas, falavam que o Lucas poderia jogar a partida contra a LDU. Essa é a primeira, não a próxima. Agora não sabem nem se a próxima ele vai jogar. A informação é que não jogaria até ontem. E hoje já surgiu alguns portais comentando que o Lucas não, ele vai poder jogar alguns minutos. Vai estar relacionado, ele e o Oscar. Então, ultimamente, cara, não dá para você confiar em nada do São Paulo. Não dá. A gente que cobre o clube fica até meio assim de trazer informação para vocês, porque a gente não sabe se é verdade, mano. Se não vai mudar a informação daqui a alguns minutos, a gente fecha o vídeo aqui, né? A gente fala uma coisa e às vezes mudou tudo, né? Então, cara, é decepcionante isso. Esse é o reflexo da nossa gestão, né? A gestão Júlio Casares é isso aí, né? Uma gestão patética que deve jogador, que deve empresário, que aparece nome do clube em Transferban, né? Ontem a nova foi do Nicão, que o São Paulo deve 8 milhões e 700 para o Nicão. Então, deve direito demais para jogador. Então, você vê que hoje as notícias do São Paulo não as notícias que a gente era acostumado a receber, cara. O São Paulo nunca foi assim. O São Paulo não era assim. E desde a gestão Leca, Aidar e agora com Casares, o São Paulo vem se tornando isso, né? E no terceiro mandato do Juvenal começou a virar essa palhaçada que é hoje. Mas, deixando uma nota aqui com vocês do que aconteceu hoje, o São Paulo até comentou, eu já vou comentar com vocês rapidinho, mas deixa eu falar rapidinho com vocês da Mais Ágil, nosso parceiro fiel do canal Teclas Daniel, há mais de 3 anos prestigiando os nossos conteúdos aqui, né? Como parceiros do canal. Para você que tem saldo no seu FGTS, é uma excelente opção para você antecipar esse saldo para sua conta. Você que precisa de um dinheiro de forma rápida, imediata,
A Mais Ágil é o melhor lugar, parceiro aqui do Teclas há mais de 3 anos, e ajudou muita gente e certamente vai poder te ajudar também. Se você conseguir antecipar o seu saldo com os amigos da Mais Ágil, você pode concorrer a uma camisa do seu time do coração. Entre em contato com eles, o link está aqui na tela aparecendo e também no primeiro comentário fixado desse vídeo. Fala que viu aqui pelo Teclas, empresa top e de confiança do nosso canal. Rapaziada, infelizmente uma nota triste hoje que o São Paulo acabou publicando também, né? Da dona Angelina, né? A dona Angelina, ela foi... Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês, está aparecendo. Ela foi a telefonista do São Paulo, funcionária do clube desde 1970. Infelizmente nos deixou com 86 anos. Foi a funcionária mais longeva do clube. E eu tenho uma história dela para trazer para vocês aqui rapidinho do que aconteceu quando eu era criança, né? Eu havia recebido, eu não lembro de quem foi, se foi meu pai ou se foi algum amigo que me deu uma revista de clubes paulistas, né? Detinha na época o São Caetano, o São Paulo, né? Os grandes de São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians e tal. Daí cada parte desses clubes, né, que tinha um momento reservado para esses clubes, tinha tudo, endereço do clube, telefone, e-mail, tinha tudo, né? Nem lembro se tinha e-mail na época, mas acho que tinha. Então, eu quando eu vi o telefone de São Paulo, naquela época para nós que era criança, era novidade, né? E uma ligação era caro pra caramba nessa época, né? E quando eu vi o telefone do São Paulo, eu, caramba, mano, eu tenho um telefone do São Paulo, eu fiquei muito feliz e orgulhoso disso, né? Eu, caramba, eu tenho o telefone do meu clube, cara, do meu time do coração. Cara, pra mim isso aí foi um presente, foi uma conquista, né? Daí eu comecei a ligar no Morumbi, né? Toda semana, depois que eu descobri o telefone, por um bom tempo, eu ficava ligando lá e ela que atendia, né? A dona Angelina. Muito simpática, tipo um amor de pessoa, super paciente. A gente sabe como que é criança, né, mano? Eu sempre fui louco pelo São Paulo. Daí, quando eu descobri o telefone, eu ficava perguntando tudo pra ela, né? Como que é aí? Você vê jogadores todo dia? Daí ela me explicava, né? Não, os jogadores não ficam aqui, os jogadores ficam em outro lugar, eles vêm para cá mais em dia de jogos. Daí eu naquela época não entendia nada, né? Mas como assim? Você não está no Morumbi, os jogadores não estão no Morumbi, né? Eu consigo falar com eles e tal. Daí ela tentava me explicar com muita calma, que certamente ela sabia que era uma criança, né? E, cara, toda vez que eu ligava, era super paciente, né? Às vezes eu até perguntava, sou eu de novo, o Daniel, dona Angelina. Só que eu não me lembro, na época eu acho que eu não sabia o nome dela, né? Mas eu falava, sou eu de novo, né? Ela falava talvez o nome, mas eu não recordava, né? Na época, assim. Daí, o Daniel de novo, quando eu ligava, né? É o Daniel de novo, e aí, como é que tá o nosso São Paulo? Tem alguma novidade do nosso São Paulo? Você viu algum jogador? Mano, era tipo coisa de criança, a gente ficava deslumbrado, né? E a conta do telefone também nessa época sempre chegava caro, né? Daí no final do mês, né? Minha mãe e meu pai via também a conta e começava a pegar no pé, né? Daí eu dei uma segurada na época e parei de ficar ligando, mas sempre que dava um pouquinho, ligava um pouquinho, alguns minutinhos, né? Falava bem rápido, já desligava, cara, e ela sempre, toda vez, super gentil, paciente, uma voz assim bem delicada, conversando com a gente, pô, cara, muito legal. E é uma pena, né? É uma pena, recentemente eu contei para vocês, né, da morte do Vozico também, né? Por isso que eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu fui pro sepultamento dele e o velório também, né? E é muito triste, né, cara? E eu aprendi muita coisa com o Vozico, né? E certamente pessoas idosas assim que são carinhosas, pessoas de família, né? Que teve muita experiência na vida e tal. Eu pelo menos eu me apego muito fácil. E na questão do Vozico, né? Que eu contei para vocês aqui nesses últimos dias, ele foi um avô que eu não tive na vida. Né? Meus avós, quando eu nasci, já não eram vivos, as minhas avós também, que já eram vivas na época, infelizmente hoje não são mais. Eu não tinha tanta aproximação com elas, né? Não tinha muito.
Tanto é que eu sofri mais agora com o Zico do que com as minhas avós, né, de sangue. Então, cara, eu desejo meus sentimentos para a família da dona Angelina, a todos que viveram com ela nesse período no clube, né? Certamente foi uma pessoa muito, muito simpática e muito adorável. Não é à toa esse período todo, né, de clube, né, que esteve no São Paulo trabalhando. Foi a funcionária mais antiga da instituição, né? E que Deus abençoe toda a família dela aí e que ela esteja em um bom lugar, né? A dona Angelina. E certamente ela está, né, rapaziada? Mas vamos lá, vamos comentar um pouquinho mais com vocês, mas eu queria trazer essa história para vocês porque marcou a minha infância, né? E ela foi uma pessoa assim que teve muita paciência comigo porque eu era muito chato. Vamos lá, rapaziada. Comentando aqui com vocês um pouquinho mais, né? Eu quero só falar um pouco do jogo do São Paulo contra a LDU, que vai ser um duelo bem complicado. E certamente o jogo de amanhã o Crespo ele vai observar algumas peças, né? Tanto o Wendel, o Mailton também, que deve ser titular, porque o Cedric está fora da partida. Então, certamente esses jogadores terão um pouco mais de atenção por parte do Crespo e podem ser titulares sim contra a LDU, porque o São Paulo precisa fazer o resultado, né? Então, só para vocês verem, ó, sob o comando do Crespo nessa temporada, em 2025, o São Paulo não teve nenhuma vez vitórias por 3 gols de diferença. Então, nenhuma vez ele venceu no comando do São Paulo por 3 gols, né? Mas ele venceu por 4 vezes uma diferença de 2 gols, que é o resultado que leva a partida contra a LDU para as penalidades. Os jogos foram contra o Corinthians, na nossa casa, 2-0. Contra o Fluminense, na nossa casa também 3-1. O outro foi contra o Vitória, 2-0, também na nossa casa. E esse último contra o Atlético Mineiro, também na nossa casa, 2-0. Então é um resultado que hoje com o Crespo é possível de acontecer, tá? Então por isso que eu falei, eu confio muito que o São Paulo consiga fazer os 2-0 pelo menos para buscar a classificação nas penalidades, mas se conseguir os 3-0 melhor ainda, né? Então vamos torcer para o São Paulo conseguir esse feito, que certamente aí será bastante histórico, né, rapaziada? Vamos torcer muito para isso. Bom, como vocês sabem, eu comentei, o Oscar não vai jogar, o Lucas também não, agora, né, contra o Santos, mas estão comentando que eles estarão disponíveis contra a LDU. Eu já desconfio, tá? Por tudo que acontece no São Paulo hoje, a gente tem o direito de desconfiar. Mas vamos lá, provável escalação do São Paulo contra o Santos, vai comentando aqui o seu palpite para essa partida. O provável time é o seguinte: Rafael no gol, Rafael Tolói, Arboleda e Sabino, Mailton, Pablo Maia, Alisson, Rodriguinho, Wendel, Ferreirinha e Dineno. Essa é a provável escalação do São Paulo. A entrada do Dineno para iniciar a partida, para mim, é acertado, tendo em vista que o Wendel e o Mailton devem iniciar pelas alas. Então, certamente, o São Paulo vai criar muitas jogadas pelos lados. Foi até um comentário que eu levei ontem no QG Tricolor. Eu falei sobre isso. Pô, cara, o São Paulo, para mim, se entrar com o Wendel e também o Mailton contra a LDU, tem que ter um cara de referência na área, que é o Dineno. Então, certamente, ele vai ser muito acionado. Então, talvez esse jogo, por mais que serão poupados aí Bobadilha, Marcos Antônio, alguns jogadores, né? Até o Alan Franco também cotado a ser banco de reservas e ser poupado. Certamente o Crespo ele vai olhar como que o time vai desempenhar tendo esses alas amanhã contra o Santos e como que vai ser também a participação do Dineno na partida. Então pode ser que tenhamos aí, né, algumas peças que iniciarão amanhã como titulares na partida contra a LDU. Para mim é um teste aí que o Crespo deve fazer, né? Eu não era a favor que o São Paulo poupasse para essa partida, mas as peças que vão entrar aí certamente são peças que podem ser titulares. Então nesse ponto aí tá ok e o time é capaz de vencer o Santos na nossa casa. Jogo é fora de casa, né? O jogo não vai ser no Morumbi, mas o São Paulo é capaz de vencer mesmo assim lá na Vila essa partida aí, tá, rapaziada? Bom, esse é o vídeo, tá? Comenta aí o que você espera dessa partida, desse confronto. Se você está confiante, deixa aqui a sua opinião. Fechou, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido o conteúdo aí. Sobe o likezão pra gente que é importante. E até a próxima. Tamo junto. Valeu!